Hoje eu falei sobre o uso nocivo do álcool para o público geral em uma entrevista no SBT, mas eu decidi gravar esse vídeo para que nós aqui, entre médicos e estudantes de medicina, possamos ampliar um pouquinho as discussões e falar um pouquinho sobre o ponto de vista técnico. É possível que eu seja abordado sobre esse tema pelos pacientes, é possível que você também seja abordado pelos pacientes, pelos amigos, familiares. Então bora lá falar um pouquinho sobre o uso nocivo do álcool. Na minha visão e na visão das pessoas que estudam esse tema, o álcool pode trazer ou levar efeitos negativos para o indivíduo que consome, para as famílias e para a sociedade. Vamos ver o que é que acontece nesse degrau. Para as pessoas que consomem álcool, a depender da alcoolemia, os efeitos serão diversos. Então, é uma droga chamada consumo dependente. Quanto mais você consome agudamente, o efeito vai se modificando, e quanto mais você consome do ponto de vista crônico, das semanas, dos meses, dos anos, os efeitos nocivos também são evidentes. Do ponto de vista agudo, quando você inicia o consumo de uma bebida alcoólica, o que acontece inicialmente após a distribuição do álcool pelo corpo e sobretudo para o sistema nervoso central é que acontece uma certa desinibição, uma sensação de euforia. À medida que a alcoolemia vai se elevando, acontece a perda do senso crítico, a perda da capacidade motora, tanto é que quem consome bebida alcoólica fica trôpego, não consegue andar numa linha reta de forma adequada. Se continua bebendo, o álcool faz com que o sistema nervoso central tenha suas funções altamente prejudicadas, ocasionando a perda total da comunicação em alguns casos. Então é aquele momento que o indivíduo cai por conta de uma embriaguez. É nesse momento que as pessoas ao redor levam aquele indivíduo embriagado até a unidade de atenção hospitalar, na unidade de atenção médica, para que o médico possa ter, além dos parâmetros clínicos que ele está ali apagado, outros parâmetros: glicemia, pressão arterial, verificar como é que está o drive respiratório, para que assim possa implementar uma conduta. Esse é o dano do ponto de vista individual. A depender da velocidade de consumo do álcool, o indivíduo fica mais ou menos embriagado de uma forma rápida. Então, imagina a cerveja, que tem 5% de teor alcoólico. Então, em uma lata de cerveja, você vai encontrar aproximadamente 10 gramas de etanol. Entre 10 e 15, algumas cervejas variam em termos de porcentagem. E em quanto tempo essa metabolização acontece? Então, a gente tem que 0,1 grama de álcool por quilo da pessoa por hora é metabolizado. Em termos práticos, uma pessoa de 50 quilos consegue metabolizar uma lata de cerveja no período entre 2 e 3 horas. Se ela consome muitas latas de cerveja em um período de 1 hora, a alcoolemia vai se elevar, não vai dar tempo de fazer a metabolização, e isso vai fazer com que o indivíduo tenha os efeitos do álcool, porque ele não está metabolizado e, portanto, exerce a embriaguez, desinibição, perda da capacidade crítica e até perda total da possibilidade de comunicação. Agora, o que isso representa do ponto de vista família e comunidade? O uso nocivo do álcool pode, naquele momento em que ele perde o senso crítico, fazer com que o indivíduo se julgue com possibilidades de dirigir, por exemplo. Ao dirigir, ele pode cometer um acidente pegando pessoas que não tinham nada a ver com a história. Esse é o uso nocivo do ponto de vista social. Do ponto de vista familiar, a gente sabe que o uso abusivo do álcool ele pode influenciar nas relações familiares ao ponto de que, em algumas situações, há situações de violência. Isso não é infrequente e nós, como médicos, eventualmente atendemos quando estamos trabalhando dentro de um pronto atendimento. Caso as pessoas acometidas pela violência em virtude do âmbito do álcool não busquem assistência hospitalar, aquela violência fica dentro daquela família por meses, por anos. E isso nós, às vezes, de vez em quando, a gente consegue flagrar isso também dentro do ambulatório médico. Do ponto de vista social, o álcool pode trazer prejuízos. Olha só o quão grave é. Imagina no carnaval, um período de alegria, teoricamente você vai buscar alegria, mas se você consome de forma abusiva o álcool, isso vai trazer danos para você e para todo mundo. E aí,
o que acontece é que uma semana antes do carnaval, ou um pouco mais, existem campanhas para doar sangue. Isso na minha cabeça é um absurdo. Imagina, vai ter uma festa popular para trazer e levar alegria para a população e uma semana antes ficam buscando sangue porque acontecerão acidentes. Isso é muito grave do ponto de vista de uma análise social. Tem que acontecer, sim, as campanhas tem que acontecer, porque infelizmente não se tem um uso mais regulado da bebida alcoólica. Hoje, nós tratamos esse tema dentro do âmbito universitário, buscamos aprender como conduzir pessoas que têm uso abusivo do álcool, nós interferimos sobre isso, mas a discussão é muito mais ampla do que a gente pode até imaginar. Em um dado momento, nós discutimos muito sobre o uso nocivo do cigarro. Hoje em dia, é muito comum as pessoas terem aversão às outras que fumam. Então, aversão ao consumo de cigarro. Não acontece isso ainda com as bebidas alcoólicas. Eu acredito que em um dado momento a sociedade terá uma visão muito mais crítica sobre o uso das bebidas alcoólicas. Isso de forma nociva quando o consumo é excessivo e causando esses danos em todos os aspectos, individual, familiar, coletivo. Acredito que há necessidade de uma discussão bem mais ampla sobre esse tema. Mas é isso, quis trazer um pouco sobre essa discussão para você, uma aula mais ampla sobre esse tema, sobre a atuação médica em situações de consumo abusivo de álcool. É possível que a gente coloque lá dentro da plataforma de educação continuada do Profissão Médica Class. A gente fica por aqui, abraços, e eu quero saber tua opinião sobre esse tema, deixa aqui na área de comentários.